O tema de hoje para os superprojetos é CONGO, CONGO, Congresso dos Oito, as pessoas e os ambientes, conforme eu falei no primeiro título. Então, desde quando Jericó começou lá para 2000 anos, Jericó foi o final de um crescimento anterior e começo de um novo, como o mês de janeiro. Então, nós tivemos as cavernas, as pós-cavernas, as pré-cidades e as cidades. A primeira foi Jericó. E Jericó fechou a humanidade num ciclo. Aí você se lembra da mitologia chamadas Muralhas de Jericó, que supostamente foram derrubadas com trombetas, o que aliás nem é impossível. Os físicos deveriam investigar em que tom trombetas deveriam tocar para poder transformar a pedra deslocar as pedras. Que não eram também essas pedras cuidadosas de depois, eram pedras da mais remota antiguidade. As pessoas talhavam de qualquer jeito, né? Mas em todos os casos eram muralhas altas. Existem as ruínas de Jericó. É muito interessante, alguém deveria fazer um livro sobre Jericó e Göbekli Tepe, que são as primeiras cidades que a humanidade já teve. Então é como conversar com nossos avós. As pessoas, os pesquisadores deveriam fazer esse favor para toda a humanidade. Gostaria de poder ler e ver as figuras dessas cidades que eu me dava. Em todos os casos, na medida em que, como já falei, os homens saíam em grupo, 10 a 20%, e precisavam desenvolver uma tremenda fúria, uma tremenda capacidade de batalha para poder enfrentar os predadores que queriam comê-los. Se não fosse predador, seria caça. Naquele tempo era o tempo dos mamutes, imensos. Eles eram herbívoros, mas podiam facilmente esmagar uma pessoa. E existiam tem gente que sabe que não era herbívoro coisa nenhuma, comia mesmo as pessoas. Então, as pessoas saíam e voltavam enormemente defasadas porque eram comidas, esmagadas, caíam de pirambeira, eram trespassados pela lança-amiga, igual o fogo amigo de hoje em dia. Enfim, as pessoas saíam 10 a 20% e voltavam um contingente menor, bem menor talvez. E naquela época, todo esse furor, toda essa agressividade, tinha onde se espalhar. Ela vivia no campo, nas grandes campinas, nos grandes espaços, no gelo, subindo montanhas, atravessando rios e lagos, tocando os animais, enfim, exercendo a fúria. Era o elemento, a ira era o elemento condicional da vitória humana. Se não fosse assim, não levava a grande proteína de volta para casa. Bom, quando esses camaradinhos voltavam para casa, eles ficavam na caverna pouco tempo, ou na pós-caverna ou na pré-cidade. Quando chegou na época de Jericó, as pessoas ficavam dentro dos muros, porque era mais fácil defender dos inimigos. E na medida em que eram muito atacados para roubar a crescente riqueza das cidades, eles frequentemente iam para dentro do muro e passaram a viver ali dentro, ou então nas redondezas para poder correr para as muralhas. E a cidade foi crescendo com elas, as muralhas em volta das cidades. E assim foram aparecendo outras cidades. E aí, cada vez mais, os homens
a partir de quando as mulheres começaram a desenvolver as vacas, as cabritas, as cabras, as ovelhas, as galinhas, as patas e tudo que de instrumento feminino, e passaram a plantar e a colher, isso e aquilo, os homens se apoderaram das criações das mulheres e passaram a viver dentro da caverna, da caverna, fora da caverna, que era a cidade, as primeiras cidades. E aí a ira não tinha mais como o coisa, a cólera, busquei aqui a cólera, a indignação, né? Tudo isso não tinha mais como se exercer sobre o ambiente, aí passaram a exercer sobre as mulheres e as crianças e os animais de criação, e os homens se tornaram extremamente cruéis com as famílias que tinham. Então essa humanidade foi criada assim. Depois veio mais adiante, conforme já comentei, a tribo do cão-cavalo, que é CC. E a fúria, a vingança contra as populações, a guerra de predações psicológicas contra as populações humanas foram crescendo em número, em vigor, em frequência. A guerra de conquista e predação. Então, essa foi a base do desenvolvimento dos seres humanos. As pessoas, aí nós já vimos que em Jericó começou a aparecer o primeiro ambiente, que é a cidade-município. A cidade-município de Jericó, quer dizer, o núcleo, a cidade que é a capital do município. Aproveitando novamente mais a caixinha do coisa, a cidade está aqui, a capital do município, que é essa coisa mais ampla. Aqui está o município e aqui está a cidade. Então a cidade é a capital do município e ela concentrava o poder, e os homens não tinham mais como violentar o ambiente lá fora, eles violentavam as pessoas. Então, ao aparecer a primeira cidade-município, Jericó, a violência se voltou contra as pessoas e não mais contra os ambientes. Os ambientes eram a área livre do mundo. E na medida que a violência não se expandia, ela se concentrava. Quer dizer, a enorme vitória das mulheres a respeito da criação do plantio e colheita se voltou contra elas. Elas inventaram essa coisa para manter os homens perto de casa, ter mais filhos. O objetivo da mulher sempre é ter garotinhos e inventar o futuro, organizar. Então da medida que elas passaram a ter os homens perto, isso foi uma vantagem, e isso trouxe uma enorme desvantagem, que foi a violência doméstica. Então, agora nós precisamos fazer esse congresso para estudar essas situações. Eu dei esse nome, Congresso dos 8. Os 8 sendo as 4 pessoas e os 4 ambientes. Estudar todas essas questões numa enciclopédia e publicar 8 livros separados.